Dando, né? Eu vou aproveitar também para estar me apresentando, para quem não me conhece, está nessa live com a gente aí, com a deputada federal Erika Cocai. Eu sou Rafael Gonçalves, conhecido também como Rafa Energia, e estou em uma candidatura coletiva à Câmara Legislativa do Distrito Federal, a coletiva Ellen Frida 13180. A gente está em uma construção com três mulheres nessa trincheira importante de luta aqui no Distrito Federal. E essa live é um diálogo, né, entre a nossa candidatura, também com a candidatura à reeleição da nossa deputada federal, Erika Cocai, e é uma companheira muito aguerrida, né, uma deputada aí de todas as lutas, que vocês conhecem bem, né, a potência dessa mulher e da sua história. E também a gente vai estar contando com a presença aqui das psicólogas pela democracia, né, dessa página, que também está com a gente nessa construção dessa conversa de hoje. É como eu estava me apresentando, né? Eu sou psicólogo aqui no Distrito Federal, atuo no Conselho Regional de Psicologia e também tenho um trabalho sobre gênero e masculinidades. É, e estamos nessa construção da importância desse diálogo de hoje. Então, quem quiser fazer a importância desse diálogo, né, quem quiser fazer esse diálogo com a gente, né, nos escutar e fazer essa construção coletiva, vai ficando conosco por aí e a gente já já vai estar fortalecendo essa conversa. O perfil parece que já está por aqui com a gente. Deixa eu ver. Eu tenho aqui a possibilidade de convidar para participar. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Mas não estou vendo aqui o perfil. Estou vendo como conselho. Bem-vindo. Eu acho que você acabou entrando com outra página. Eu descobri isso. Meu telefone me colocou. Eu sou membro do Conselho Local de Saúde aqui no Campeche e eu que administro a página do Campeche. Ele preferiu me colocar assim. Eu posso sair e voltar se for ruim para você. Se não fazemos e depois eu vejo como é que eu conserto isso. Entendi. Agora, será se para você é tranquilo tocar a conta, porque talvez fosse interessante, porque você entrando com a página do Conselho, com a página da Psicólogos pela Democracia, chama o perfil, né, das seguidoras. Eu acho que talvez seria mais estratégico Posso, nesse sentido. se a Érica puder esperar e você puder esperar, eu saio e entro de novo. Porque eu não sei. O telefone escolheu esse perfil. Eu vou ter que. Eu não sei muito. Eu sei trocar,
mas não sei por que ele me botou nesse perfil. Eu não estava usando ele. Então vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Tá, eu acho que se você trocar o perfil no Instagram, imediatamente você consegue acessar com o perfil. Eu acredito que dá para fazer isso rapidinho e aí e a gente começa. A gente agradece aí a presença das pessoas que estão nos aguardando, né, e que estão marcando aí presença nessa conversa, que a gente vai estar tendo aqui com a deputada federal Erika Cocai, comigo como representante da coletiva Somos, com a candidatura coletiva à Câmara Distrital, assim como a deputada federal Erika Cocai, a candidata à reeleição, muito importante a reeleição da nossa deputada federal, né, pela construção histórica que ela vem fazendo, né, impactando todo o Brasil, é uma construção muito valiosa. E aí a gente só está com um probleminha técnico no acesso da página Psicólogas pela Democracia. A princípio, a psicóloga Brígida, né, estaria nessa conversa com a gente, né? Talvez a Ana Bock também venha a somar com a gente, aqui ou até a própria Tessa, que é psicóloga aqui no Distrito Federal, nessa conversa, deu uma passada por aqui, que são pessoas que compõem a articulação e essa construção, né, das psicólogas pela democracia, da articulação Psi-Lula-Lá, que a gente quer fundamental fortalecer essa corrente de eleger, né, o presidente Lula no primeiro turno para espantar de vez, colocar de vez para longe, né, esses ventos fascistas que têm acontecido no nosso país. Deixa eu ver aqui se já foi possível acesso. Bom, finalmente, desculpem. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Marcos, você gostaria de começar contando para a gente um pouco sobre a articulação e tal, como tem sido as atividades, né? Seguramente. Tá certo. Então, queria começar dizendo que é um prazer encontrar a Érica aqui nesse espaço, encontrar você, Rafael. A Ana Bock e a Tessa estavam disponíveis para ontem, para o horário de ontem. Aí, quando a gente transferiu para hoje, para elas ficou impossível. A Ana está na reunião da AMPEP, do grupo dela, e a Tessa tinha consultório que ela transferiu de ontem para hoje, exatamente para poder estar disponível ontem. Então, infelizmente, elas não estarão conosco, mas mandaram abraços, mandaram dizer que estão juntas conosco aqui para poder fazer isso. Queria dizer para a Érica, e que o Rafael já conhece isso, Érica, que nós criamos um tipo de um comitê nacional em defesa do nome do Lula para a presidência, só de psicólogos. Ele chama Articulação Psi Lula Lá. E tem mais de 1.500 pessoas que participam
da articulação, tem 500 mais próximas que estão nos nossos grupos de WhatsApp, tomar as providências. E uma das iniciativas que nós tomamos na articulação foi participar de um projeto que o Renato Rovai e o Sérgio Amadeu criaram, que chama Contra Fake. Nós estamos participando disso. Aliás, acho que somos o maior contingente dentro do projeto Contra Fake, que são os grupos do pessoal da psicologia, que agora já tem mais gente, são também, sei lá, eram 1.100 pessoas no dia 7 de setembro, hoje são 1.500 pessoas, e amanhã nós vamos fazer uma ação nesse espaço, que é de combate a fake news, mas que para nós da psicologia vai ter uma dimensão extraordinária, que é de combate pela eleição de candidatas e candidatos ao parlamento comprometidos com as teses do desenvolvimento social. Então, nós vamos estar fazendo uma ação anti-centrão, né? Dizendo assim, fuja do centrão e vote nos candidatos que têm compromisso com o combate à fome, com a reconstrução e construção do SUS, do SUAS, etc. Então, é isso. Estou querendo só dizer que essa nossa transmissão ela ocorre neste contexto. Ela não está entrando agora nos nossos canais, mas será reproduzida nos nossos canais de Facebook e no YouTube. O nosso pessoal baixa, coloca no canal do YouTube. E nós usamos a Articulação Nacional Psi Lulalá, ela usa uma página de Facebook que é existente, já pré-existente há alguns anos, que chama Psicólogas pela Democracia. Então, é muito bom receber você, Érica, é muito bom estar com você aqui, Rafael, para a gente poder dizer que é fundamental. A Érica hoje é a parlamentar psicóloga mais importante que a gente tem no Brasil. Nós acompanhamos o trabalho dela, valorizamos muito o trabalho da Érica, e ela, inclusive, consegue levar para o debate, por exemplo, sobre a fome no Brasil. Eu assisti outro dia a participação da Érica num debate sobre isso, que é exatamente o que todos nós achamos que precisa ser feito. Ao final, faria uma proposta, inclusive, para a Érica e para você, Rafael. Quem sabe a gente, então, apresenta as candidaturas e trabalha com esse debate. Em seguida, eu farei uma proposta que vem lá da articulação Psi Lulalá. Legal, podemos fazer esse caminho. Eu não sei se a Érica ela gostaria de primeiro fazer ou eu faço, como prefere. Pode fazer, Rafa. Beleza. Então, apresentando aí para as pessoas que estão nos acompanhando agora e também que vai estar nos acompanhando depois, via as redes da articulação e via também os nossos canais e tal, eu estou compondo junto com a companheira Ellen Frida, a Cláudia Farinha e a Ingrid Soares, e eu, que sou psicólogo, atualmente tenho contribuído com a gestão do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, e também com o Movimento Cuidar da Profissão, e outras atividades. A gente tem construído uma candidatura coletiva, que é a Coletiva Somos Ellen Frida 1380. É importante explicar para vocês que o TSE reconhece a construção das candidaturas coletivas e que essa é uma construção que vem acontecendo há mais de 32 anos. E que, nos últimos 4 anos, as candidaturas coletivas têm crescido como a estratégia de aprofundamento da democracia. E nesse exercício em que a gente está vivendo no nosso país, uma crise social, política, com o avanço do fascismo, da extrema-direita, a gente percebe que a democracia ela apresenta fragilidades. E aí, nessa perspectiva, a candidatura coletiva, ela me parece, tem parecido para a gente, para os nossos coletivos, para os nossos grupos, muito importante como instrumento de aprofundamento, de aprofundar a democracia. Então, é nessa perspectiva que a gente vem se colocando nesse projeto, dessa candidatura, com essas companheiras mulheres, formando aí esse quarteto, tanto para
ocupar a CLDF, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, de forma qualificada, com compromisso, né, nas lutas dos direitos humanos, nas políticas públicas de saúde, educação, assistência social, justiça, cultura, né, como também nas lutas identitárias, potencializando os grupos de mulheres, os grupos LGBTQIA+, os grupos reflexivos de pessoas que se identificam enquanto homens e estão refletindo construção de masculinidades diversas, né, que conectam e se dialogam com a saúde, com respeito à diferença e com princípios democráticos, como também, né, lutando aí pelo fortalecimento da dimensão do trabalho, da classe trabalhadora, do serviço público, do Estado e, por fim, né, na organização de lutas, né, pela integração da vida e regeneração da natureza, da floresta, né, e do cerrado, que é um patrimônio aqui da nossa localidade. Então, assim, a nossa coletiva tem dialogado sobre esses princípios, tenho conversado com muitas psicólogas e psicólogos aqui, né, do território que tem nos apoiado e tem feito essa construção com a gente, assim também como os profissionais de todos os Brasis de todo o Brasil que estão atuando, né, na luta pelos direitos humanos e que vem apoiando e fortalecendo a nossa candidatura. Isso tem nos deixado muito felizes, assim, isso tem animado, né, nessa jornada intensa de pedir voto, de pedir apoio, de construir uma materialidade necessária para que essa candidatura de fato aconteça, né? E ela está acontecendo, ela já é realidade e ela vem com a força dessas mulheres, né? A Hélia, que já foi candidata a deputada distrital na última eleição e teve quase 6 mil votos, a Cláudia Farinha, que agricultora familiar, né, e que também foi candidata a vice-governadora na última eleição, e a Ingrid Soares, que é do Movimento Estudantil, do CA de Medicina e também do DCE da UNB, que traz uma força territorial muito importante, que vem do território do Gama, né, além dessas mulheres que estão em outros territórios aqui no Distrito Federal, articulando força para dar viabilidade a esse projeto. Então, a gente se anima muito com essa construção. E isso fortalece, Érica e Marcos, uma dimensão fundamental da psicologia. A gente se organiza entre a gente faz uma articulação importante entre a gente para fortalecer a democracia, né, para eleger o presidente Lula, para auxiliar e fortalecer a eleição da nossa deputada federal, Érica Cocai, mas a gente faz tudo isso em diálogo com a sociedade, em diálogo com os movimentos sociais. A gente aprendeu com a história, inclusive de vocês que são de outra geração, e a gente está chegando também aí nessa nova geração, construindo projeto de sociedade, a gente aprendeu que defender a democracia, lutar pelos direitos humanos é uma construção que se faz, né, de forma coletiva, interdisciplinar, em conexão com os movimentos sociais e uma conexão com a classe trabalhadora e fortalecendo o Estado democrático de direito, né, buscando cada vez mais aprofundar nos princípios que defendem a vida. Então, a psicologia, no meu entender, ela é esse lugar, né, é esse lugar que cada vez mais busca se organizar enquanto categoria e se posiciona socialmente, integrando as diversas lutas, né, da sociedade. E não é à toa que a gente tem, né, a Érica Cocai, nossa deputada federal, psicóloga, né, e que é considerada aí a deputada de todas as lutas, né, de todas as lutas do campo democrático, do campo popular, né, do campo da classe trabalhadora. Então, eu sinto que uma construção desse campo, né, e é evidente que com a força, né, e a potência da luta que essa companheira consegue agregar historicamente aqui no Distrito Federal, no Brasil, e também de uma referência aí para a América Latina, que é um campo também que, né, a psicologia brasileira olha com cuidado, com atenção. Então, de uma forma sintética, assim, é dessa forma que a coletiva Somos, Ellen Frida, né, tem se colocado nessa construção. Né? É importante dizer que a coletiva Somos, ela traz, como o TSE orienta,
ela traz o nome, né, da pessoa que o coletivo escolheu para ser representação legal com o seu CPF, né? E é a companheira Ellen Frida, que é doula, que é produtora cultural, que tem um trabalho muito importante em São Sebastião e que nessa perspectiva já constitui um mandato popular, né, na perspectiva de atuação territorial muito importante, que vem contribuindo aí também com, né, o mandato da deputada federal Érica Cocai. Então, em síntese, assim, né, de uma forma sucinta, é dessa forma que eu partilho com vocês os compromissos da nossa candidatura, a sistematização que a gente vem fazendo até aqui e a importância e a história da psicologia brasileira está, né, integrando esses processos de luta e dizer que a coletividade é esse processo. A gente tem compromisso com os nossos princípios, mas as propostas elas vão se transformando e se integrando de acordo com a luta das psicólogas, dos psicólogos, né, dos movimentos sociais e da classe trabalhadora e de acordo com a necessidade histórica que se apresenta a cada momento. Então, é dessa forma que eu me apresento, que eu apresento para vocês a candidatura da nossa coletiva Somos, a uma vaga da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Muito bom, Rafael. Érica, você gostaria de fazer um comentário? Então, o meu nome é Érica Cocai, eu sou deputada federal no meu terceiro mandato. Eu fui 2 vezes deputada distrital aqui no DF, obviamente, e a gente tem feito uma luta muito intensa, que é uma luta muito pautada na resistência, porque nós estamos tendo um ataque aos direitos que abrange todas as áreas e todos os direitos. Nenhum deles está seguro, nenhum dos direitos que nós conquistamos, e particularmente os que estão previstos na nossa Constituição, que foi a tentativa que o Brasil fez de fazer, eu acho que assim, a expressão mais próxima e muito distante ao mesmo tempo de uma justiça de transição foi a construção da Constituição brasileira. No pós-ditadura, a tentativa de fazer de fechar o ciclo da ditadura e assegurar uma Constituição que fala em dignidade humana, fala em direitos e que fala numa série de aspectos, inclusive do poder protagonista do próprio povo, e que tem como fio condutor a dignidade humana. Presente e perpassa toda a construção da nossa Constituição. Essa Constituição está sendo muito açoitada. Eu diria que ela está em pelourinho. Em 2016 foi de Dilma Rousseff, ou seja, o rasgar os votos que deram a vitória a Dilma nas eleições de 2014, e obviamente que a relação entre direitos e democracia ela é uma relação muito umbilical. Nós vamos ter os direitos carregando a democracia para todos os cantos, o Brasil invisibilizado, há muito Brasil invisibilizado, há muitos pedaços do Brasil enfim, que estão no fosso de um processo de desumanização que caracteriza nossos períodos traumáticos, os períodos traumáticos da história brasileira, colonialismo, escravização e também a ditadura. E ali nós vamos ver que temos uma Constituição que busca fazer o luto do período da ditadura com a dignidade humana como fio condutor, e que está ameaçada, porque os direitos, democracia é ameaçada, direitos estão ameaçados, democracia também ameaçada. Elas não são solitárias. A democracia, a liberdade e os direitos não são solitários, eles se retroalimentam. Então, nesse sentido, nós estamos vivenciando os pedaços desses períodos traumáticos na nossa contemporaneidade de forma muito intensa. E as velhas e novas formas de escravização
velhas e novas formas de colonialismo e velhas e novas formas de ditadura. Não são apenas as formas contemporâneas que lembram esses períodos traumáticos, mas está em vigor velhas e cruéis formas de exercício ou de expressão desses períodos traumáticos. Eu lembro da fala de uma indígena, uma liderança indígena, que ela dizia: eles começaram a nos atacar pela caneta. A caneta significa a tentativa de revogar a legislação de proteção dos direitos indígenas, a captura do Estado, o Estado está capturado, FUNAI tem hoje uma política anti-indigenista, ela serve ao latifúndio nesse país, como também serve ao latifúndio, ao latifúndio e ao crime serve o Ministério do Meio Ambiente. Então, portanto, nós vamos ter, ela dizia, o começo dos ataques pela caneta, e hoje a gente tem, para além das canetas, também os fuzis, que são as velhas formas. Os períodos traumáticos, quando não são tratados e não são sublimados, e a cultura, a arte, a educação, a construção coletiva são elementos e instrumentos de sublimação dos períodos traumáticos da nossa história, o próprio mergulhar na verdade, o próprio mergulhar na historicidade, mas quando não são tratados os períodos traumáticos, nem sublimados, eles retornam e retornam com muita intensidade. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo muitas expressões de ódio, de anulação do outro, a possibilidade de existência do outro apenas se ele estiver dentro de uma narrativa falsa, faccesca, mentirosa, com a qual eles buscam substituir a própria realidade. Então, esses são os desafios que estão postos hoje. Os psicólogos, psicólogas, particularmente o Conselho, e as entidades de psicologia e de profissionais de psicologia, elas também contribuem muito nessa resistência. Não apenas nós estamos aqui para que nós possamos avançar, e a gente possa avançar, por exemplo, na jornada de 30 horas, nos projetos que aqui estão, que valorizam a própria profissão, ao mesmo tempo da inclusão no Fundeb, do financiamento de psicólogos e assistentes sociais na secretaria ou nas secretarias de educação, que foi um processo extremamente aguerrido de luta, porque nós asseguramos que psicólogos e assistentes sociais pudessem estar na política de educação ou na secretaria de educação. Isso foi vetado, nós derrubamos o veto, enfim, e conseguimos implementar. E avançamos quando a gente assegurou que o financiamento de psicólogos e assistentes sociais nas escolas ou nas secretarias de educação, na política de educação, se desse através do Fundeb. Ainda que não tenhamos avançado, para considerar que estaria dentro do percentual do Fundeb, que remuneraria os profissionais que constroem a política de educação. Isso é um desafio que está posto. E nós precisamos, asseguramos um financiamento via Fundeb, de psicólogos e assistentes sociais, mas é preciso entender que os profissionais de psicologia, eles constroem o projeto político-pedagógico. Eles fazem parte da lógica de uma aprendizagem que não pode nunca ser ser expressão da educação bancária, como fala Paulo Freire, e nem ao menos de uma educação conteudista. Mas são avanços. A gente também conseguiu avançar em grande medida, e os conselhos, tanto o Conselho Regional, os conselhos regionais, quanto o Conselho Federal, foram muito importantes nessa construção, e a gente avançou bastante na proposição da jornada, que nos parece um elemento fundamental para fazer recortes e para considerar a condição fundamental da existência de profissionais de psicologia em todas as políticas públicas. Em todas as políticas. O que a gente viu na discussão do Fundeb é que não há uma associação da psicologia com a psicologia clínica.
e não com outras formas de abordagem a partir da lógica dos profissionais, da lógica do ensino ou da lógica da formação em psicologia. Mas, enfim, são desafios que estão postos. Esses são lutas muito concretas que dizem respeito às nossas existências enquanto profissionais, mas existe um embate que os conselhos e as entidades travaram com um brilhantismo muito grande. Eu digo que foi fundamental para que nós destruíssemos projetos como a Cura Gay, que, aliás, buscavam a modificação do Código de Ética do Conselho, ou dos psicólogos e psicólogas, a atuação dos próprios conselhos. E em todas as discussões que dizem respeito à política de saúde mental, aos retrocessos nítidos, que são muito nítidos retrocessos na política, na reforma psiquiátrica. Nós vamos ter o governo assumindo de forma muito clara que a reforma psiquiátrica não tem por que existir e assumindo, inclusive, no financiamento de choques elétricos, que o Ministério da Saúde está financiando, e, ao mesmo tempo, em leitos psiquiátricos. Então, em todas essas discussões, os conselhos e as entidades de psicólogos e psicólogas são fundamentais para fazer o embate. Tem autoridade construída na sociedade para isso também, o que é fundamental. Essa credibilidade, essa autoridade que foi construída pelas entidades, ela abre portas e possibilita que tenhamos a fala e as narrativas construídas a partir da realidade concreta sendo valorizadas. Então, portanto, são os desafios grandes. Eu estou no meu terceiro mandato, como disse, deputada federal, e estou disputando um quarto mandato, porque penso que mas também precisa avançar. E com a eleição de Lula e uma nova lógica que saia do ranço e do fundamentalismo fascista, porque o fascismo é fundamentalista por si só. E tem suas várias expressões em várias, digamos, derivações da lógica fundamentalista, seja de fundamentalismo patrimonialista, ou fundamentalismo punitivista, ou fundamentalismo religioso. As entidades de psicologia resistem a todos esses fundamentalismos para que nós possamos, enfim, pontuar uma sociedade muito mercadorizada, mercadorização dos corpos, dos desejos, do sagrado, e que precisa rompermos essa mercadorização, mas fundamentalmente uma sociedade com muitas duplas mensagens. Consuma para eu te respeitar, não te dou o direito de consumir. São duplas mensagens que aprisionam. E uma cidade e uma leitura do outro que são de controle, né? Uma sociedade muito controle, que busca controlar, e se controla os corpos, inclusive pela política de mobilidade urbana. Uma mobilidade urbana, o transporte, que possibilita que você saia de casa e vá para o trabalho e volte para o trabalho, mas que ela não te dá direito à cidade, aos espaços de lazer, aos espaços culturais, é controle de corpos. É como se os corpos tivessem que existir apenas para servir ao capital e aos empregadores e depois voltassem para suas casas e fossem vítimas de toda uma lógica muito pautada nos scripts estadunidenses de entretenimento. Entretenimento que também domina, entretenimento que busca controlar e busca levar a uma não reflexão. Então, penso que é muito importante que nós possamos pontuar e fazermos as pautas, não apenas as que dizem respeito aos nossos interesses mais imediatos, né, que significam a questão da presença de psicólogos nas políticas públicas, em particular na Secretaria de Educação, mas também o enfrentamento a todas as formas de controle, ao homeschooling, que é uma forma de controle, de tirar dos estudantes e das estudantes o direito ao contraditório. O enfrentamento à fome, todas as fomes, né? A fome de alimento, mas também a fome de justiça, de beleza, a fome de alegria, a fome de prazer, a fome, todas as fomes que o ser humano consegue construir para que sejam saciadas pela sua própria ação e, via de regra, a sua ação de sujeito coletivo. Então, penso, e assim termino, que seria muito importante que nós pudéssemos traçar
uma pauta e uma agenda que diga respeito aos direitos mais imediatos, mas que não fique nos direitos mais imediatos, que nós possamos também enfrentar as grandes questões nacionais, como o Brasil, que tem 33 milhões e 100 mil pessoas em situação de fome, a ausência de políticas públicas, a desconstrução da política de saúde mental, que talvez que teve uma ferocidade muito grande, muito grande. Tem muita ferocidade nos direitos, na tentativa de tirar os direitos dos povos indígenas, há muita ferocidade na tentativa de eliminação dos direitos, mas poucos têm tanta intensidade na sua ferocidade como as políticas de desconstrução da saúde mental e da tentativa de engolir todos os equipamentos e os instrumentos e os serviços substitutivos em serem engolidos pela lógica de comunidades terapêuticas, que, via de regra, é uma lógica manicomial. São muitos desafios. Eu tenho uma convicção que eles avançaram muito e avançaram, inclusive, no diálogo com a sociedade que nós precisamos retomar. O diálogo de que CAPS não funciona, então é preciso e tal, de que você não tem políticas para uso abusivo de álcool e drogas, políticas públicas, e é o desespero das próprias famílias, faz com que se alimente as saídas das comunidades terapêuticas. Nós fizemos em 2011 ou 2012, não lembro, na primeira legislatura durante o governo Dilma, nós fizemos toda uma discussão, enfim, a necessidade de revisão da própria política de drogas no Brasil. Os desafios são imensos e a gente vai ter que pontuá-los, visibilizá-los, para que nós possamos enfrentá-los. Homeschooling, que passa na Câmara, mas se engancha no Senado, e é importante que tenha enganchado, e a gente construiu, digamos assim, essa contenção no Senado do homeschooling, mas o incentivo às comunidades terapêuticas, uma parte grande da esquerda votou pela isenção de impostos nas comunidades terapêuticas, que assim, se verga pela necessidade da própria ou uma pressão da própria sociedade em função da inexistência de políticas públicas. A discussão do punitivismo que parte da esquerda também se vergou a ele, ou seja, não tem vinculação, ou não enfim, são os debates que estão postos, nós vamos precisar pontuar e enfrentar. Então, eu sugiro que nós possamos trabalhar uma agenda. No dia 2 de outubro, nós vamos conhecer a composição do Congresso Nacional. E nós também vamos conhecer a composição das Assembleias Legislativas. Eu acho que era importante mapear com quem nós podemos contar nessa construção e construirmos uma pauta, não apenas, e eu repito, dos interesses imediatos, mas também de debates que são fundamentais para a gente romper, sob todos os pontos de vista, uma tentativa de aprisionamento, de controle, de amordaçamento dos próprios corpos. É uma alegria estar aqui, a alegria estar aqui com o Rafa, que faz parte da coletiva Somos, como ele disse, e que tem sido uma coletiva inquieta, teimosa, corajosa e democrática e libertária, que é o que nós precisamos neste momento. Beijo grande. Então, excelente. Muito obrigado, Érica, pela sua participação. Para nós da articulação Psi-Luauá, é uma beleza poder indicar as duas candidaturas, a sua e a da coletiva Ellen, para todo mundo que nos pergunte, todo mundo que nós estamos fazendo agora uma divulgação de apoio às candidaturas ao parlamento, porque sabemos que vocês são comprometidos com as políticas públicas. Nós temos uma preocupação, que é, além de apontar a importância das políticas públicas, nós queremos considerar o problema da fome como um problema que está para além de ser um problema social.
Ou seja, para todos os problemas sociais, políticas públicas é que vão resolver. Mas a fome precisaria ser enfrentada como um desastre, como um desastre que precisa, no 1º de janeiro, nós vamos ter o Lula tomando providências em paralelo à criação de políticas públicas para a erradicação da fome. Nós vamos precisar aplacar a fome enquanto essas políticas estão sendo construídas. E aí pensamos que é preciso que a fome seja tratada como um desastre que está instaurado no Brasil, para que a gente não tenha essa ideia. Outros problemas sociais poderão esperar a organização do aparelho de Estado para a implantação de políticas públicas. Entendemos que a fome não. A fome não pode esperar. Então, é nesse sentido que nós, da articulação Psi-Lula-Lá, estamos com todos os candidatos com quem nós conversamos, nós estamos apontando essa proposição de que a gente trate o tema da fome como um tema que aparece tanto como um problema social a ser resolvido por uma política pública, como um desastre, que já em 1º de janeiro ele comece a ter uma atenção diferenciada, inclusive o presidente Lula nos liderando como sociedade num esforço conjunto para a gente poder retirar essas 33 milhões, e como você foi exata, 33 milhões e 100 mil brasileiros, dos quais mais de 7, 8 milhões são crianças, né? Tirar dessa condição indigna e absurda. Então, eu quero agradecer para a Rafael que seguimos aqui. Vamos fazer um recorte desse link aqui para mandar para todos os endereços do DF que nós temos na nossa articulação e nas várias bases de dados que se reúnem ali nos apoiadores da articulação. E vamos lá, gente. Vamos ganhar essa eleição no dia 2 de outubro. Vamos eleger o Lula no 1º turno. Vamos eleger senadores, deputados federais, deputadas federais, deputados estaduais e distritais, para a gente poder virar o jogo. Não só queremos restaurar a democracia, queremos trabalhar para a restauração da democracia. Junto com ela, queremos trazer a questão da fome e a construção das políticas públicas, a reconstrução e construção de novas políticas públicas. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer. Se quer falar ainda, Rafael, estou te esperando. Eu só agradecer a articulação, né, essa força nacional e dizer do nosso compromisso com essa urgência, né? Quem tem fome, né, tem pressa e tem urgência. É fundamental que a gente possa, sim, unir esforços nesse compromisso, né, junto com a liderança aí do nosso presidente Lula, para combater a fome de forma imediata, né, integrando aí com as políticas públicas, mas tratando essa dimensão, né, como uma dimensão urgente. E agradecer aí o espaço, a presença do deputado federal Erika Cocai, do Marcos e tal, para a gente estar aqui, né, enquanto sociedade, mas também enquanto psicólogos e psicólogas, né, construindo, né, um novo amanhã necessário, né, diante dessa situação complexa, difícil, de muita dor e muito sofrimento que o povo brasileiro, né, está passando. Então a gente precisa articular forças e poderes, sensibilidade para transformar essa realidade. Então a coletiva Somos, né, se compromete com essa construção. Muito bom. Um abraço para todo mundo que nos assistiu e vai assistir. Um abraço, Érica. Um abraço, Rafael.